Bom dia, queridos alunos. Espero que novamente vocês estejam em segurança na casa de vocês, no conforto da residência de vocês. Estamos mais aqui de novo, outra vez, para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Brasil. De que forma que se governa o Brasil? Quem são as pessoas responsáveis em governar o Brasil? Quem são os responsáveis em governar o nosso estado, que é Minas Gerais? E a cidade de Ubá também tem seus governantes. Como é que se organiza esses poderes dentro do Brasil? Bom, como vocês podem observar, o Brasil é um país muito grande, né, crianças? Muito grandes, com muitos estados que nós já vimos, né? Diversos estados do Brasil. Minas Gerais é um desses estados. Vocês conseguem identificar no mapa só de olhar? Minas Gerais é esse estado que está aqui em amarelo, né? Ele faz divisa com a Bahia, que é esse aqui de verde, com o Espírito Santo, que é o de rosa, o Rio de Janeiro, que é esse verdinho, São Paulo, que é esse roxo, e Goiás, que é esse rosinha que está aqui no cantinho, certo? A capital de Minas Gerais, ou seja, a cidade principal, a cidade polo, né, de Minas Gerais, é Belo Horizonte. E fica bem aqui, ó, bem, quase no meio do estado, tá vendo? Quase no meio do estado. E Ubá? Ubá é uma cidade que fica mais próximo a Viçosa, a Visconde do Rio Branco, e tá mais perto do Rio de Janeiro do que Belo Horizonte, tá vendo? Ubá, que fica por aqui, ó, fica mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Bom, para governar esse país imenso que é o Brasil, nós temos a figura do presidente da República. O presidente da República é o chefe maior de Estado, né, do Estado do Brasil. O nome do nosso presidente é o senhor Jair Messias Bolsonaro, certo? Mas para que o presidente governe, ele precisa de pessoas que o auxiliem. Essas pessoas são representadas pelos deputados, né, estaduais e federais. Os deputados estaduais que geram as leis dentro do próprio estado e os federais que ficam lá no Brasil, que pegam as demandas dos estados, dos deputados estaduais e levam até o presidente. Para que servem então os deputados? Os deputados são as pessoas responsáveis em fazer projetos de lei e lei para que o presidente execute essas leis, coloque essas leis em ação, tá certo? No caso do município, que é o Ubá, a figura principal, né, o gestor do município, ou seja, a pessoa principal é o prefeito municipal. E no lugar dos deputados na prefeitura, né, na Câmara Municipal, nós temos os vereadores. A função que os deputados exercem, tanto no Estado, né, como um todo, quanto no Brasil, que são os deputados federais, os vereadores exercem na cidade, né, no caso aqui de Ubá. Nós temos o nosso prefeito, que é o senhor Edson Charcunha, né, e temos os seus vereadores lá na Câmara Municipal. Conhecemos um pouco sobre o Brasil, sabemos que Minas Gerais é um desses estados que compõem o Brasil como um todo. Sabemos que Minas Gerais é um estado que tem a figura do governador, né? O governador é que, no lugar do presidente, executa a ordem dentro do estado, certo? E no Brasil é o presidente, certinho? Então, no estado nós temos o governador, no Brasil nós temos o presidente e nas cidades nós temos a figura do prefeito. Eu vou tirar agora o mapa e nós vamos para o quadro. Bom, eu fiz uma tabela aqui no quadro, que é uma tabela bem ilustrativa, né? Então nós vamos entender agora um pouquinho do que cada território tem de poder.
de pessoas que fazem as leis, de pessoas que executam as leis. Vamos entender um pouquinho então. Então, o Brasil, ele tem presidente. O Brasil, ele tem os deputados federais, né? Porque deputados podem ser federais ou estaduais, perdão, deputados federais ou estaduais. No caso do Brasil, temos os deputados federais, tá bom? Porque o Brasil é uma federação, é uma união de estados, é uma federação. Se é uma federação, os deputados são deputados federais. No Brasil tem o governador? Não, o governador é no estado, né? No Brasil tem os vereadores? Não, ainda faltou uma figura aqui, né? Faltou a figura do prefeito, né? Vamos colocar aqui. Prefeito. E vamos colocar mais uma aqui, que são os juízes e os advogados. Juízes, advogados. Agora o quadro está completinho. Agora nós vamos conseguir entender tudo. Bom, então já vimos que no Brasil tem o presidente. No Brasil, como um todo, tem os deputados federais. No Brasil não tem os governadores, não tem os vereadores, não tem prefeito, mas tem juízes e tem advogados. Tem os juízes, né, os famosos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, os advogados gerais da nação, né, que fazem parte da Advocacia Geral da Nação. Então, no Brasil tem os juízes e tem os advogados, certo? Fazem parte de um outro poder, que a gente chama de poder judiciário, que é o poder da justiça. E em Minas Gerais? Minas Gerais tem presidente? Não, o presidente é do Brasil, né? Minas Gerais tem deputado? Tem, deputado estadual, porque se Minas é um estado, deputados estaduais, né? Tem governador em Minas Gerais? Temos o nosso governador, né? Senhor Romeu Zema, nosso governador. No estado de Minas Gerais tem vereadores? Não, vereadores é no município, certo? Então no estado não tem vereadores. No estado tem prefeito? Não, também não tem prefeito. Prefeito também é no município. Mas tem juízes e tem advogados? Tem advocacia geral do estado, né? Tem o poder judiciário dentro do estado, né? Então existe o poder judiciário no estado, as pessoas que são responsáveis em fazer valer a Constituição dentro do estado. A Constituição é um livro, crianças, que gere tudo, né? Tem a Constituição do Brasil e cada estado tem a sua Constituição. Em Minas Gerais tem uma Constituição. Então esses juízes que trabalham na Advocacia Geral do Estado fazem valer a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado. E agora vamos falar de cidade. A gente já falou de país, que é o Brasil. A gente falou de estado, que é Minas Gerais. Agora a gente vai falar de cidade, que é o BA. O BA tem presidente. Presidente é do Brasil, né? O BA tem deputado? Não, deputados são estaduais, que é Minas Gerais, e do Brasil, que é federal, certo? Então, o BA tem governador. Ou seja, a pessoa maior, o chefe da cidade de Ubá é o governador? Não, não é o governador. O governador governa o estado, que é Minas Gerais, certo? Mas na cidade tem vereadores? Tem, né? A mesma função dos deputados é a função dos vereadores dentro da cidade, que são aquelas pessoas que são responsáveis em criar leis e projetos de leis, certo? E o
chefe da cidade, quem é? É o prefeito. Prefeito de Ubá, senhor Edson, né? Doutor Edson Chartum. E na cidade de Ubá, existem juízes, advogados, existe uma advocacia geral no município? Existe, né? Existe sim uma justiça municipal, né? Inclusive nós temos um fórum ali na Praça São Januário, que também faz parte do Poder Judiciário. Então na cidade nós temos o Poder Judiciário também. Vocês podem reparar então, olhando para essa tabela que nós preenchemos no quadro, que o único item que tem no Brasil e Minas Gerais, na cidade de Ubá, é o poder o quê? Judiciário, né? Poder judiciário. Os outros poderes são divididos entre outras pessoas. Existem os outros poderes também, mas com outros nomes, né? Com outros atores, né? Que fazem parte disso. Por exemplo, o chefe maior do Brasil é o presidente. Do estado é o governador. E da cidade é o prefeito, certo? Quem é que faz as leis, né? Quem que é responsável em escrever as leis, colocar as leis no papel? No Estado e no Brasil, no Estado de Minas Gerais e no Brasil, são os deputados, estaduais e federais. Estaduais e federais. Já no município, os responsáveis em criar as leis são os vereadores, certo? E a justiça, o poder judiciário, né? Existe o poder judiciário que é federal, que pertence ao Brasil inteiro. Existe o poder judiciário que é estadual, que pertence ao Estado, a competência do Estado de Minas Gerais todo, ou seja, olha para Minas Gerais inteiro. E existe o poder judiciário, que é o poder judiciário do município, né? Que é o município de Ubá. Um resumo rápido. Então, ó, nós temos poder executivo, né? Que são os chefes de Estado. Executivo, chefes principais do país é o presidente, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. No Estado é o governador, que é o senhor Romeu Zema, e no nosso município de Ubá, o chefe do município é o prefeito, né? No nosso caso, o nosso prefeito municipal se chama senhor Edson Chartum. Agora vamos ao poder legislativo. Legislativo. Nós temos os deputados, né, que estamos falando de Brasil, deputados estaduais e federais, né? Então são deputados estaduais e federais, Brasil e do estado Minas Gerais. E no município, o poder legislativo é representado pelos vereadores. Lá na Câmara Municipal de Ubá, né? Então, o poder legislativo tem os deputados e os vereadores. E o poder judiciário ministros, juízes, desembargadores, ministros, juízes, advogados, desembargadores, etc, etc, etc. Então vamos retomar, só para poder ficar claro. Olhando para a tabela, eu vejo que no Brasil eu tenho presidente, no Brasil eu tenho deputados, que no caso do Brasil inteiro são deputados federais, né? E no Brasil nós temos o quê? Os ministros, nós temos juízes, nós temos advogados, etc. No Brasil inteiro. Então temos um poder judiciário forte no Brasil. Em
Minas Gerais, que é o Estado, nós temos os deputados estaduais, porque é do Estado. Nós temos o governador, que é o chefe maior do Estado. E nós temos também juízes, advogados, etc., que fazem parte do Poder Judiciário. Já na cidade de Ubá, nós temos os vereadores, lá na Câmara Municipal, né? E temos o prefeito, que é o chefe máximo. Se eu divido isso, nós temos o nome dos três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? No poder executivo, o poder executivo é representado pelo presidente, governador, prefeito. O poder legislativo é representado pelos deputados e pelos vereadores. E o poder judiciário pelos ministros, juízes, advogados, todos os profissionais da área da justiça fazem parte do poder judiciário.